Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Como é que os irmãos estão? Estão tudo bem? Nós vamos fazer mais uma leitura deste livro aqui do Dr. Martyn Lloyd-Jones, tá bom? Pregação e Pregadores. Eu estarei colocando aqui na descrição aqui, ou nos cards, o primeiro vídeo para os irmãos ficarem antenados sobre o prefácio, informação da frente, da costa do livro, das orelhas do livro, tá bom? Algumas informações básicas sobre o Dr. Martyn Lloyd-Jones e por que nós estamos fazendo esses vídeos, tá bom? Nós queremos contribuir para nós pregadores, tá bom? Tá ótimo, tranquilo. Muito bem, vamos lá? Estarei lendo agora o primeiro capítulo, que é a primazia da pregação. Irmãos, praticamente nós estaremos lendo 7 páginas, frente e costa. Então o vídeo deve ficar um pouco longo, mas eu creio que é de total importância para nós que queremos ministrar a palavra de Deus, sabermos um pouco sobre essa questão da primazia da pregação, tá bom? Então vamos lá. Deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva, tá bom? Para que nós possamos alcançar mais irmãos, mais comunidades. Muito bem, nós vamos fazer agora a leitura. Diz assim: porque estou preparado para falar e palestrar sobre a pregação? Há certo número de razões. Esse tem sido o trabalho de minha vida. Estou no ministério há 42 anos e a maior parte de meu trabalho tem sido a pregação. Além disso, a pregação é algo sobre o que estudo constantemente. Ao pregar, durante todos estes anos, tenho estado consciente de minhas inaptidões e meus fracassos. Isso me tem levado, inevitavelmente, a muito estudo, debate e interesse geral sobre o assunto. Entretanto, em última análise, a minha razão é que a obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Se alguém quer conhecer outra razão, eu diria sem hesitação que a mais urgente necessidade da igreja cristã, na atualidade, é a pregação autêntica e, visto que esta é a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente ela é também a maior necessidade do mundo. Esta afirmativa a respeito da pregação, como a mais urgente necessidade, nos leva à primeira questão que devemos considerar juntos. Existe qualquer necessidade da pregação? Há algum lugar para ela na igreja e no mundo moderno? Ou a pregação se tornou algo bastante fora de moda? O próprio fato de que temos de apresentar essa pergunta e de considerá-la é, segundo me parece, o comentário mais iluminador sobre o estado da igreja no tempo presente. Sinto que essa é a principal explicação para a condição mais ou menos perigosa e a ineficácia da igreja no mundo de nossos dias. Toda a questão a respeito da necessidade da pregação e do lugar dela no ministério da igreja está sendo contestada nesta época, motivo porque temos de começar nesse ponto. Com grande frequência, quando pedimos a alguém que faça preleções ou fale acerca da pregação, tal pessoa apressa-se a considerar métodos, maneiras, meios e técnicas. Acredito que isso está completamente errado. Devemos começar pelas pressuposições, pelo pano de fundo, bem como pelos princípios gerais, enquanto, a menos que eu esteja redondamente enganado, a dificuldade principal se origina do fato de que as pessoas não têm pensamentos claros
sobre o que a pregação realmente é. Portanto, tratarei da questão de modo geral, antes de elaborar qualquer particularidade. Eis, portanto, a grande indagação. Podemos justificar a pregação? Há qualquer necessidade da pregação no mundo moderno? Isso, como você sabe, faz parte de uma questão mais ampla. Vivemos numa época em que não somente a pregação, mas também a existência da própria igreja está sendo contestada. Você deve estar familiarizado com o que se diz a respeito de cristianismo religioso e como a ideia de que talvez a própria igreja seja o maior empecilho à fé cristã e de que, se realmente queremos ver as pessoas se tornarem cristãs, me perdoe, meus queridos, se tornarem cristãs e o mundo cristianizado, conforme dizem, temos de nos livrar da igreja, porque ela se transformou num obstáculo entre as pessoas e a verdade que há em Cristo Jesus. De fato, temos de concordar com grande parte dessas críticas sobre a igreja. Há tantas coisas erradas na igreja: tradicionalismo, formalidade, ausência de vida e assim por diante. Será inútil e totalmente insensato negar tal coisa. Com frequência, temos realmente de perguntar a respeito de determinadas congregações e comunidades de pessoas se, afinal de contas, elas merecem o título de igreja. A igreja pode se degenerar tão facilmente como uma organização, ou mesmo, talvez, no clube social ou algo desse tipo, que por muitas vezes é mister questionar todo o assunto da própria igreja. No entanto, nosso objetivo nestas preleções não é esse. Nem trataremos da natureza da igreja, mas, por fazer parte da atitude geral para com a igreja, essa questão da pregação, como é óbvio, terá de ser salientada de forma aguda. É desse tema que tratarei. Qual é a causa da real atuação atual? Qual é a causa da reação atual contra a pregação? Por que motivo a pregação caiu da posição que ocupava anteriormente na vida da igreja e na estima do povo? Não podemos ler a história da igreja, mesmo de forma superficial, nem perceber que a igreja sempre ocupou posição central e predominante na vida da igreja, particularmente no protestantismo. Então, por que esse declínio do lugar e do poder da pregação? Por que se põe em dúvida a necessidade de qualquer pregação? Gostaria de dividir minha resposta em dois tópicos gerais. Em primeiro lugar, há certas razões de ordem geral que justificam isso. Em seguida, há certas razões específicas no seio da própria igreja. Quando digo geral, quero dar a entender certas ideias comuns existentes no mundo fora da igreja. Muito bem, meus queridos irmãos, nós não vamos ler todo, o assunto é perspicaz, é importantíssimo, é interessante. Eu recomendo aos irmãos que comprem este livro e se deleite na leitura e na aplicabilidade da mesma, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.